Boa noite, igreja, novamente. Sejam todos bem-vindos, como a Roberta falou aqui muito bem. Você que nos visita essa noite, Deus abençoe a sua vida, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. Nós estamos aí nesse mês de março, falando, pregando sobre a igreja do Senhor, chamados para amar a igreja de Cristo, nosso Senhor e Salvador. E hoje nós vamos falar um pouquinho da temática chamados para amar a comunhão. Na semana passada nós falamos que nós devemos amar a igreja de Cristo, chamados para amar a igreja, porque Cristo a amou, se entregou por ela, para santificá-la, para glorificar a sua igreja na eternidade. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre essa questão da comunhão, da importância da comunhão da igreja com uns com os outros e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele nos traz lições preciosas no capítulo 12, a partir do versículo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Na minha Bíblia, na minha versão NVI, obrigado, querido, está escrito aqui a diversidade na unidade. Não sei como está aí na sua, mas fique comigo nessa leitura inicial para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa questão da comunhão. E eu creio que os irmãos, principalmente os mais antigos, já ouviram muitas mensagens, muitas pregações, muitos congressos sobre comunhão. Mas a gente entende, para esse tempo, como igreja do Senhor, nós precisamos falar novamente de algo tão precioso, tão importante para a vida da igreja, quando a igreja está unida, cantando, celebrando, sendo igreja do Senhor, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Então é importante demais para que a gente possa entender e se alguém precisa ajustar, se a igreja, nós como igreja do Senhor, precisamos ajustar a direção, reajustar a nossa rota em relação à comunhão, é o que o Senhor tem preparado para hoje, para mim e para você. O texto vai dizer assim, a partir do versículo 12, capítulo 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas somente um corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados da mesma maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros
que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso. Poderíamos agora orar, fechar a Bíblia, agradecer ao Senhor e ir para os nossos lares. É um texto muito claro, muito bonito. Porém, há algumas situações que precisamos tratar essa noite em relação à nossa comunhão, uma comunhão saudável. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, amar a comunhão é reconhecer a nossa interdependência e valorizar cada membro e viver unidos para a glória de Deus. Nós somos o corpo, a igreja. Na semana passada eu falei um pouquinho o que é a igreja. E a igreja é isso. A igreja é o corpo de Cristo. É uma assembleia dos santos, onde as pessoas estão reunidas em algo comum. O que nos é comum? Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome de Jesus. Então, vivemos e tentamos viver essa comunhão em um tempo muito difícil, irmãos. É um tempo de individualismo, onde as pessoas estão se isolando cada vez mais, devido também à questão das redes sociais, da tecnologia, mas a gente vive hoje num tempo onde as pessoas são ilhas, são isoladas, cada um vive por si. Então, muitas pessoas dizem, eu tenho fé em Deus, batem no peito, eu acredito em Deus, mas elas não querem ter compromisso com aquilo que Deus ama. E quem Deus ama? A igreja. Deus ama a igreja. Deus ama esse negócio, irmãos. E Ele se entregou por a sua igreja, por nós. Então, nós precisamos fazer parte de um corpo, porque, como foi falado no texto aqui, nós fazemos parte de um todo. Na nossa individualidade, nós somos importantes. Então, cada um é importante. Então, a fé cristã nunca foi planejada, projetada por Deus para ser vivida de forma isolada. Nós precisamos uns dos outros. Deus nos salvou para colocar em uma família espiritual. Amém? Nós somos uma família espiritual. Falamos muito isso na semana passada. E como é bom ter uma família saudável, uma família que não é perfeita, uma família que está em processo de, eu falei semana passada a palavra, aperfeiçoamento, obrigado, Jaque. Uma família que está sendo aperfeiçoada para a glória eterna, para viver eternamente com Cristo, o seu Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa metáfora muito linda da questão para poder exemplificar melhor a questão do corpo, a igreja como um corpo humano. Nós somos seres especiais, temos um corpo, e o nosso corpo é formado por muitos membros, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que Paulo está falando isso para a igreja de Corinto? Essa igreja que, por muito tempo, ele teve sérios problemas com essa igreja, muitas divisões, rivalidades, orgulho espiritual, onde alguns membros desse corpo da igreja se sentiam superiores a outros. Se você pegar depois do versículo 1 ao versículo 11 desse mesmo capítulo, há aqui a divisão dos dons espirituais. Então, alguns se sentiam superiores por terem dons mais superiores do que os outros. Então, havia muita divisão na igreja. E a gente parece que, às vezes, né, a igreja, a Bíblia, é tão atual, né, que está pensando de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já tinha problemas com a igreja no sentido de divisões, de imaturidade espiritual. Então, nós, hoje, em 2026, infelizmente, ainda vivemos isso, né? Divisões, rivalidades, orgulho espiritual, onde alguns querem ser superiores a outros. Mas a Bíblia nos convida a deixarmos os nossos egos, as nossas individualidades, nossos desejos em prol do todo, do corpo de Cristo, para que Cristo seja glorificado. Então é importante dizer que essa mensagem do apóstolo é muito clara: não existe cristão saudável longe da comunhão dos santos. Amém, irmãos? Não existe. Não existe. É muito difícil.
você dizer, que faz parte de uma igreja, que é membro de uma igreja e não tem comunhão com a sua igreja. Não é à toa que quando a gente serve aqui a ceia do Senhor, e a ceia é para todos os crentes em Cristo Jesus, a gente pergunta, você é membro de outra igreja que está em comunhão com a sua igreja, sente-se à mesa conosco, vamos ceiar juntos, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Então, a igreja está no centro do propósito eterno de Deus. Então, Deus ama a igreja e Deus está aperfeiçoando a sua igreja. Ele está aperfeiçoando indivíduos, eu e você, né, para que nós possamos ir para este mundo caótico, em trevas, totalmente sem orientação, totalmente perdido, ímpio, em trevas, para que nós possamos, como cristãos individualizados, mas representando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Isso é lindo demais. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês essa noite. Para começar, do versículo 12 e versículo 13, nós vamos ver que a comunhão nasce da nossa união em Cristo, não da nossa união somente uns com os outros. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, versículo 12, ele começa falando sobre isso. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é a respeito de Cristo Jesus. Paulo está afirmando duas verdades para a gente aqui simultâneas, que a unidade e a diversidade, elas caminham juntos. Isso é a igreja do Senhor. Nós somos uma unidade em Cristo, mas nós somos diversos, há uma diversidade. E quando a gente fala assim, poxa pastor, mas existem tantas igrejas diferentes, sim, existem. E isso não é novidade, irmãos. Na história da igreja, lá no início da história da igreja, a gente via e a gente percebe, estudando, essa diversidade da igreja do Senhor. A igreja em Jerusalém, a igreja em outros lugares, né, plantadas pelo apóstolo Paulo, seguindo, cada um com o seu jeitinho, com a sua diversidade, às vezes até cultural, e hoje a gente vê isso também, essa pluralidade, essa diversidade dentro da igreja. Então a igreja ela não é uniformidade, mas unidade na diversidade. Porque eu gosto de marrom, você gosta de azul, de preto, mas quando a gente fala assim, vamos usar, todo mundo vai usar marrom, porque nós vamos sairmos juntos, né? Vamos sair para evangelizar e todo mundo vamos numa uniformidade, na paleta, né? Hoje está na moda, hoje nós vamos na paleta, e aí a pessoa que não gosta de marrom, ela vai usar o quê? Marrom, irmãos, porque ela está entendendo a unidade, porque é algo maior do que ela, da vontade e do desejo dela, é para a edificação da igreja, é assim? Então nós, com a nossa diversidade, quando nós estamos unidos como igreja do Senhor, deixamos os nossos desejos de lado. E a palavra aqui, corpo, no grego, não sei falar aqui em grego, preciso me aprofundar, mas traduzindo a palavra corpo nesse versículo, significa organismo vivo, sistema integrado, algo que funciona de forma interdependente. Algo lindo. Nós somos o corpo de Cristo, um organismo vivo. Nós estamos em movimento. Eu falei semana passada sobre isso. Se a gente quebrasse todo o templo amanhã, jogasse tudo isso para baixo, nós continuaríamos sendo igreja do Senhor, segunda igreja Batista Itaboraí. Igreja esta, né, pastor Bíblia, que já se reuniu em diversos lugares diferentes. A igreja ontem estava reunida lá no encontro dos idosos, da melhor idade. A igreja estava lá reunida. A igreja se reúne embaixo de uma árvore, não importa o lugar, irmão. O que importa são vocês, somos nós, o corpo de Cristo reunido. Nós somos a potência nas mãos do Senhor. E essa comunhão verdadeira que nós devemos amar, então ela nasce dessa comunhão com Cristo. Se nós somos a igreja e devemos ter comunhão uns com os outros, primeiro, como igreja do Senhor, como indivíduos, precisamos ter comunhão com Cristo. Da comunhão com Cristo vem a nossa comunhão uns com os outros, porque dele nós aprendemos,
Dele nós bebemos da água da vida, da fonte, para que nós possamos nos relacionarmos. Então, a igreja, ela não é uma instituição somente, mesmo sendo uma instituição que precisa ter um CNPJ, que precisa ter uma organização básica, ela é muito mais do que isso. Ela é uma instituição divina, ela é um organismo vivo. Então, quando alguém se converte, o Espírito Santo de Deus insere essa pessoa onde? Na igreja. Não somos nós que convertemos e trazemos pessoas para a igreja, é o Espírito Santo, nós convidamos. Mas somente o Espírito Santo tem o poder de transformar a vida do ser humano, de inserir ele dentro da comunidade cristã. E nós estamos aqui para servir. Então não existe cristão desligado do corpo. Não é isso? Não existe. Se você vê uma pessoa que fala que é crente, mas não tem comunhão com a sua igreja local, algo está errado. A Bíblia para ele não tem feito muito sentido. Então é importante a gente entender que a gente faz parte de um lugar, de um pertencimento, de uma igreja. Então amar a comunhão significa valorizar a igreja local, participar da vida da igreja. Precisamos entender isso. Eu sou parte da igreja e eu preciso estar presente. Como estamos aprendendo aqui, a nossa presença é um presente na vida do nosso irmão. E todos são especiais, todos são importantes. Então a igreja, nós precisamos sempre entender isso. Fazer parte da vida da igreja é cultivar relacionamentos saudáveis e espirituais. Porque nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então a comunhão nasce da nossa união com Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça da nossa vida, da nossa igreja. A comunhão não é apenas frequentar cultos, irmãos, mas é pertencer ao corpo do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo e dizer que você tem um lugar, que você tem uma família, que quando a coisa aperta, você tem aonde se socorrer, você tem onde se apegar. Isso é bom demais, isso é muito importante, principalmente no tempo de crise, no tempo de dificuldade, porque eles virão, irmão, eles virão, e nós precisamos estar alicerçados em Cristo e inseridos no seu corpo, amém? E em segundo lugar, a comunhão nos ensina que todos são necessários. Paulo aqui, ele cria até uma ilustração meio que humorista, né? Dizendo assim, a ideia é que se o pé disser, eu não sou mais pé, então eu não vou fazer mais parte do corpo, ou mão disser, eu não sou mais mão, eu não vou fazer mais parte do corpo. Não há essa intenção, essa ideia, quando nós falamos da unidade do corpo de Cristo. A ideia é mostrar que a comparação destrói a comunhão. Algumas igrejas em Corinto, ou alguns da igreja de Corinto, pensavam, o meu dom é pequeno demais. Eu sou o ministério que menos importante da igreja. O que eu faço não tem importância. Não, irmãos, muito pelo contrário. Paulo está dizendo aqui que Deus organizou o corpo dele conforme ele quis. Versículo 18, Deus dispôs os membros, ele colocou, deu os dons espirituais para cada um. Para quê, irmãos? Para a edificação da igreja, do seu próprio corpo. Então todos são necessários, todos são importantes. Independente do seu ministério, do que você faz dentro da igreja. Eu, por muito tempo, e eu não tenho tanto tempo assim como alguns irmãos de vida cristã, mas são mais de 20 anos, é uma expressão que sempre me incomodou muito, é aquela expressão, você é crente, esquenta banco? Quem já ouviu, né? Não, eu vou para a igreja, só esquento banco. Que coisa horrível, que coisa lamentável. Não, você não é crente de esquenta banco. Você é precioso para o Senhor, você é importante para o andamento da igreja, para o funcionamento, a sua vida é necessária, é importante. Então você faz parte disso, dessa engrenagem chamada igreja. Imagine um grande relógio, não é isso? Um relógio, né? Aquele grandão que tem em alguns lugares aí importantes, né? Um grande relógio, imagine, existem ali engrenagens grandes e pequenas. Porém, se uma engrenagem, se alguma coisa dá defeito, deu o quê? Problema.
Não vai funcionar, o relógio vai parar de funcionar. Então, algumas peças desse relógio são quase invisíveis. Né? A gente já presta atenção só nas coisas maiores, mas na engrenagem sempre tem umas coisinhas ali pequenas. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que mesmo que seja pequeno, é importante. Mesmo que aquilo que você faça no seu ponto de vista seja pequeno para o Senhor, irmãos, é uma grande coisa, porque está edificando a igreja dele, está abençoando a vida do seu irmão. Então são nos detalhes, nas pequenas coisas, nas coisas simples da vida, que a gente vê o cuidado de Deus uns com os outros, nessa comunhão. Então todos são necessários. Você é importante, você faz parte dessa grande engrenagem. Assim é a igreja. Se uma peça parar, as coisas não acontecem. É interessante. Quando você entende o seu papel, quem você é em Cristo Jesus, você soma com a igreja. Eu posso fazer isso, pastor. Tem coisas aqui na igreja, irmão, tem irmãos aqui que fazem coisas maravilhosas que eu nem sei. Só chegar para mim, pastor, eu posso fazer isso? Opa, vamos embora. Eu não sabia que o irmão Osmar cortava grama perfeitamente, irmãos. Que bênção, irmão Osmar. Veio aí terça-feira, veio quinta, e vim com ele cortando e eu juntando a grama. E é assim que funciona a igreja, irmão. Posso abençoar? Lógico que pode. Porque a gente aqui não centraliza poder, muito pelo contrário. A gente compartilha ministério. A gente não está aqui para poder ser visto, para aparecer, não. Muito pelo contrário. Dizem muito por aí que a igreja que funciona é aquela que não tem o pastor como necessário. Quando o pastor sai de férias, a igreja funciona da mesma forma. Os irmãos sabem o que tem que fazer certinho e a igreja está continuando firme, andando. E eu creio que quando eu sair de férias, né, quando eu saio para passear com a minha esposa, com a minha filha, com a minha família, eu posso descansar. Eu sei que a igreja vai continuar firme no Senhor, amém, irmãos? Porque há aqui irmãos responsáveis, líderes, pessoas maduras para continuar a obra do Senhor. Então é importante, por quê? Porque você é importante, porque você é necessário na obra. Ah, mas o outro sabe fazer, mas ninguém vai fazer do jeitinho que você faz, irmão. A verdade é essa. Na sua individualidade, né? Quando a Paula pegou o microfone aqui, irmãos, é diferente o jeito dela de falar, irmão. A forma como ela trata, a dinâmica dela é uma. A de Roberta é outra, da Gisele é outra. E assim somos nós, corpo, cada um edificando a vida do outro. Então, você é necessário, você é importante. Nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos aparecem, mas todos são necessários. Amém, irmão? Você é extremamente necessário para a obra do Senhor. Não porque você é bom, não porque eu sou bom, é porque aquele que nos chamou nos capacita, nos orienta e nos coloca certinho aonde nós devemos ir, onde nós devemos caminhar. Então, amar a comunhão significa parar de ficar se comparando, igual esse corpo aqui falando, não, eu não sou pé, eu vou para lá, eu não sou mão, então eu não vou deixar de... Não é ficar se comparando, é valorizar o seu lugar, aonde Deus colocou você para trabalhar. Valorize aonde você está, sirva com alegria e reconheça o valor dos outros. Talvez o outro não vai fazer do jeito que você quer que seja feito, mas ele está fazendo do jeito que o Senhor quer que ele faça, porque o Senhor chamou ele para fazer, não chamou você para fazer. É simples assim, é uma matemática do reino. Deus chamou Jaque para ser do jeito dela, do jeito que ela canta, do jeito que ela ministra. Não adianta eu, que sou fera na música, chegar para ela e falar assim, Jaque, essa nota está errada. Se eu não sei bater palma nem no compasso certo, irmão. Não sei nem bater palma na caixa, ó. Então, cada um servindo naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te capacitou. Tem espaço para todo mundo, amém, irmãos? Então, uma igreja saudável não é formada por estrelas, mas é formada por servos do Senhor. Nós não estamos aqui para aparecer, estamos aqui para servir. Maior aquele que serve. E o Senhor Jesus nos deu o exemplo, né? Quando ele pegou a toalha, e aí Pedrão, né, para variar Pedrão, né, falou, não vai lavar meu pé não. Que isso? Rapaz, se você não lavar o teu pé, não tem parte comigo. E aí um gesto de humildade, de serviço do próprio Senhor,
E por que nós não podemos servir uns aos outros? Com alegria, com gratidão ao Senhor. Nós somos servos. Ninguém está aqui para aparecer, irmãos, em nome de Jesus. Se tiver, cai por terra. Em terceiro lugar, a comunhão nos livra da independência espiritual. Porque tem muita gente aí, mesmo, se achando a última bolacha, né, do pacote. Que ela é muito espiritual, que se ela não tiver, as coisas não acontecem, né? Se ela não for, que ela quer organizar, não vai dar certo. Tem muita gente, infelizmente, assim, irmãos, extremamente orgulhosa espiritual. Paulo aborda um outro extremo aqui, antes, no texto, versículo 21 a 24, quando vai falar assim aqui no texto que nós estamos lendo. Porque versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. É importante demais a gente entender que nós precisamos vencer o nosso orgulho espiritual. De entender quem nós somos. Lembra daquela pregação de Isaías diante da glória do Senhor? Ai de mim. Reconhecer quem nós somos, quem Deus é e quem nós podemos ser em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, nenhum cristão pode ser autossuficiente, confiar na sua própria força, no seu próprio braço e dizer que ele pode, que ele faz, que eu sou o cara. Isso não dá certo. Isso na história da igreja foi um grande perigo. Um pastor uma vez disse, se você acha que pode viver a fé sozinho, tente cortar a sua mão enquanto tempo ela vai viver fora do seu braço. É isso? Um membro separado do seu corpo, ele morre. É isso, aqui é uma enfermeira, o pessoal da saúde aí sabe muito bem. Não precisa ser nem da saúde para saber, né? Você cortar um dedo, jogar o dedo no chão, o que vai acontecer? Ele vai. Assim também é o cristão isolado, o cristão orgulhoso, o cristão que se acha autossuficiente, que não ajuda o outro no crescimento espiritual. Se nós somos um corpo e estamos em comunhão, lógico, irmão, que quem tem mais caminhada de vida cristã, quero ver um amém bem grande agora, quem tem uma vida de caminhada, né, cristã, muito mais tempo, está maduro na fé, amém, irmãos? Assim deveria estar. Não está mais tomando leite espiritual, está agora comendo comida sólida. Então esse irmão, ele tem, de certa forma, uma responsabilidade de ajudar o novo na fé, o imaturo. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é muitas pessoas, desculpa a expressão, arrotando, é isso a expressão, espiritualidade, se achando santos demais, e desprezando a fé do outro, se achando superior. É isso que estava acontecendo aqui em Corinto, irmão. O negócio estava estranho lá. O apóstolo Paulo foi muito duro com essa igreja, porque precisava dessa exortação. Que negócio é esse? Vocês são membros de um só corpo, é Cristo o cabeça, não tem esse negócio de cada membro fazendo aquilo que acha que tem que ser feito. Vivendo a sua espiritualidade, a sua vida e não tendo comunhão, não tendo compaixão, não tendo zelo pela vida do outro. Que negócio é esse? E chega domingo à noite, né, ou sai pela semana aí de aquele santarrão, mas vivendo uma vida isolada, uma vida que não tem comunhão, não tem contato, não tem relacionamento com ninguém. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para esta igreja, para mim e para você, esse alerta, abaixa tua bola. Nós precisamos uns dos outros. Aquilo que eu não sei, o outro pode completar em mim. E nós vamos avançar juntos. Isso é igreja. Igreja é um grande time de futebol. É isso? Onde o técnico é Jesus, amém, irmãos? E no time de futebol, porque eu falo de futebol que eu gosto muito, né? Jogador caro, né? Fiz um golaço ontem, mas tudo bem.
Jogador caro. É igual um time de futebol, cada um tem a sua o quê? Função. Mas é o quê? Um time. Quando ganha, ganha o quê? Quando perde? E aí quando tem aí um jogador que é estrela, né, vamos botar o Neymar aí, que se acha, né, o jogador, e é individual, quer fazer a jogada sozinho, não toca para ninguém, não sei o quê, e aí dá certo. O time todo perde. É um problema sério, né? Então é assim, fazendo essa comparação, lógico, né, uma ilustração, a vida da igreja, não tem como cada um pegar a bola, ir lá no escanteio, cruzar e ir correndo para dentro da área e fazer o gol, não tem. Existem funções e nós precisamos entender isso. E se você está, principalmente num cargo de liderança na igreja do Senhor, maior a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade de cuidar ainda dos outros. E nós precisamos avançar nesse sentido, porque uma vez que é cortado, fica difícil. Fica difícil. Uma vez que o membro está isolado, a tendência dele é ir minando, morrendo espiritualmente. Então, amar a comunhão significa pedir ajuda, ser humilde, aconselhar-se com seus irmãos, caminhar juntos, viver uma vida de discipulado. Eu não sei isso aqui. Quem pode me ajudar nesse texto aqui? Quem pode me ajudar para compreender essa passagem bíblica? Quem pode me ajudar em oração? É assim a vida da igreja. Tem coisas que acontecem nos bastidores, irmãos, que eu fico assim impressionado como que a igreja do Senhor é algo maravilhoso, irmão. É algo extraordinário fazer parte desse corpo. Porque a gente percebe, a gente vê o agir de Deus também nos bastidores. Não só quando a Roberta pede para a igreja cantar sem instrumento, aquela coisa linda, né? Nós cantamos aqui hoje. Mas é na vida mesmo, no dia a dia, na simplicidade, né? De você lá almoçar junto com os irmãos, mesmo não sendo idoso, ir lá orar com os irmãos, isso é maravilhoso. Isso é bom quando acontece isso, quando as crianças estão agora reunidas, ensaiando. Isso é a igreja em movimento. Então isso é muito bom. E para finalizar, em último lugar, a comunhão nos traz o compartilhar da vida. Versículo 25 e ao versículo 27. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Paulo chega aqui no clímax da sua mensagem, do seu texto, da sua pregação, para que não haja divisão. A palavra divisão aqui no grego quer dizer cisma, que é ruptura, corte, rasgo. Você pega um tecido, né, quem é costureira aí, você pega um tecido e rasga, você fez uma ruptura, você separou, isso é uma divisão. E Paulo está pregando para esta igreja para que essa divisão não aconteça dentro da igreja. Uma ruptura, uma separação. Paulo ensina que o corpo deve ser o quê? Saudável. E viver uma solidariedade espiritual, como eu falei aqui agora. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro está feliz, toda a igreja está, Isso é uma comunhão verdadeira. Quando o irmão conquista algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família, nós precisamos nos alegrar. Tem aqui uma ilustração muito boa, também em relação ao futebol. Quando o dedo bate em um lugar, todo o corpo reage, não é isso, irmão? E eu estou com a minha unha machucada devido ao futebol, e estou indo jogar assim mesmo. Falaram que a minha unha ia cair. Ela está preta, mas não caiu ainda. Então, enquanto não cai, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar meu futebol. Vamos bola para frente, né? Vou esperar, né? E aí, ontem lá, jogando futebol, irmãos, um rapaz lá, o nosso amigo lá, Gustavo, comprou uma chuteira linda, maravilhosa, bonita, botou no grupo lá, vou estrear sábado. Beleza. Já está afiada, já está, né, para sábado. Adivinha onde ele estreou a chuteira dele, irmãos? Na minha unha. Deu um pisão na minha unha, irmãos. O corpo todo sentiu na hora. Que dor. Mas continuei jogando. Nem te contei, Jaque. Que dor. E eu pensei que tinha sido na outra unha do outro pé. Mas foi na mesma unha, tá, irmãos? Já estava machucada. Eu falei, agora vai cair. Vou tirar o meião, vai estar sem unha. Mas aí não está lá a unha preta ainda, não caiu. Vou jogar semana que vem.
Assim também deveria ser na igreja, irmãos. Quando o irmão está sofrendo, eu preciso sentir a dor do irmão. Quando a irmã Verônica coloca lá, poxa, vou passar pela minha última quimioterapia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Precisamos nos alegrar com ela. Quando ela está sofrendo, quando ela passa pela quimio, né, e fica muito mal devido à consequência, né? E nós choramos com ela, nós ligamos para ela, nós visitamos. Assim com nossos irmãos enfermos, que estão passando por grandes dificuldades. Então nós precisamos ter essa empatia com o outro. Porque quando você topa o pé e machuca a sua unha, o corpo todo sente. E assim nós, como igreja do Senhor, devemos também sentir pelos nossos irmãos. Então o corpo inteiro participa da dor do outro. Assim deveria ser na igreja. Quando o irmão sofre, a igreja ora, a igreja abraça, a igreja ajuda, seja qual for a situação. E eu tenho ouvido, irmãos, relatos, graças a Deus, não para engrandecimento, mas relatos de que a nossa igreja tem sido uma bênção na vida dos irmãos. No nosso último estudo, né, nós ouvimos grandes relatos, né, de por que você ama a igreja local. Eu ouvi cada coisa assim, top, que eu fiquei assim, muito feliz de ouvir da boca dos irmãos mesmo. Isso é uma bênção, isso mostra que nós estamos direcionados pelo Espírito, na vontade do Senhor. Então, nós estamos ajudando uns aos outros. Então, amar a igreja significa orar pelos nossos irmãos, visitar quem está ausente, ajudar quem está passando por dificuldade, celebrar sempre as vitórias uns dos outros. Né, Roberta? Quando a Roberta lá teve o seu acidente, né? Choramos com a Roberta, com o carro dela quebrado, irmãos. Porque sabemos a dificuldade que é de pagar, de um gasto. São vários exemplos que nós temos. De situações do dia a dia, da vida mesmo, que acontecem e vão acontecer. Mas nós precisamos celebrar e celebrar também as vitórias, as conquistas que a gente tem. Então, comunhão verdadeira envolve tempo, envolve cuidado, envolve amor. Para finalizar, irmãos, Paulo encerra dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Isso significa que a cabeça é Cristo, nós somos os membros, e a igreja é o seu corpo vivo na terra. Imagine, irmãos, a igreja andando por essa terra, caminhando, é o próprio Cristo, usando as nossas mãos, os nossos pés, para abençoar as pessoas. Isso é a igreja do Senhor. Amar a comunhão é amar aquilo que Cristo ama. Porque Cristo é comunhão. Cristo é uma unidade. Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade. A Santíssima Trindade vive em perfeita harmonia e em comunhão. Três que são extremamente diferentes, mas são a mesma essência. E vivem em comunhão. Então nós precisamos amar amar aquilo que Cristo ama. Cristo ama a sua igreja. E Cristo ama que a sua igreja esteja em comunhão, em perfeita comunhão. Amém? Então, porque uma igreja unida, revela Cristo ao mundo. Quando o mundo olha para a igreja e vê a igreja em comunhão, nós estamos testemunhando de Cristo para o mundo. E às vezes as pessoas não vão entender. E somente o Espírito Santo pode revelar, de fato, essa maravilha que é viver em comunhão com Cristo Jesus. Que assim seja para a glória de Deus. Deus seja louvado, engrandecido. Nós vamos agora fazer o nosso momento de comunhão. Amém, irmãos? De forma intencional. Por isso nós deixamos para o final, para você sair do seu lugar, para você dar um abraço nesse irmão que está do seu lado. Se você é membro da CIB, você fique à vontade para sair do seu lugar. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Você é muito especial para nós. Sinta-se à vontade para retornar às nossas celebrações, todas as quartas-feiras, às 19h30 aqui na igreja, e aos domingos, às 9 e às 18 horas. É sempre uma alegria viver essa comunhão. E agora a gente vai viver na prática. Nós tivemos aqui
aquilo que Deus tem nos preparou na questão teórica, agora nós vamos praticar, não só dentro da igreja, é lá fora também, irmãos. Que a gente possa ter essa comunhão lá. Quando você vê um membro da igreja lá do outro lado da rua, é meu irmão em Cristo, atravessa a rua, com cuidado, lógico, né? Vai lá e dá um abraço nele, Deus te abençoe. Ou você encontra um irmão de outra igreja, né? Vai lá e dá um abraço nele, meu irmão em Cristo. A nossa comunhão precisa ser visível para este mundo, para que a gente possa contagiar, não a nossa divisão, a nossa unidade precisa contagiar e precisa testemunhar do Cristo que nós servimos. Que assim seja, para a glória de Deus.